reprovado na primeira série ginasial. Aí meu pai, que era oficial maior do cartório aqui de Herculândia, na época, me botou de castigo. E eu estou até hoje. Quando eu entrei não era esse tipo de concurso de hoje. Era mais para cartorários, tá? O pessoal que fazia parte do cartório. E agora não, a pessoa que entra lá, ele tem que estudar muito, tem que ser bom. Se não estudar no mínimo 8 horas, ele não vai passar, certo? Demorou um pouco. E a mãe estava com a criança. Aí ele demorou um pouco, veio com o documento assim em mãos, né? Ela falou: eu não vou registrar não, só depois que fizer o DNA. A atividade hoje aqui no Estado de São Paulo, ela está super, como é que chama? Ela está super bem. Hoje está servida aí para esses jovens que estão passando nos concursos, super inteligentes. Você é lembrado que eu sempre fui uma pessoa correta aqui, sempre atendi o pessoal muito bem. Meu nome é José Geles Neto. Hoje sou aposentado, mas fui o oficial registrador civil e tabelião de notas. E nasci no dia 24 de março de 1956 em Bastos, São Paulo. Eu vim Bastos, eu não cheguei a terminar o ensino fundamental, em terminar aqui em Herculândia, que eu mudei com 10 anos para cá, nasci, né? Vim com 10 anos para Herculândia e estou até hoje na cidade. Cheguei aqui, Herculândia, acho que tinha uma rua asfaltada, né? Uma rua asfaltada, o resto era tudo terra. Só tinha a avenida principal, que é a paralela a esta aqui, do cartório, e o prédio do cartório era 2 quarteirões daqui. Não tinha nem asfalto na frente também do cartório. Como eu mudei aqui em 66, terminei o ensino fundamental, aquele tempo era a primeira série ginasial que tinha em 67. Vamos falar claro, eu levei pau. Eu fui reprovado na primeira série ginasial. Aí meu pai, que era oficial maior do cartório aqui de Herculândia, na época, me botou de castigo. E eu estou até hoje, estava até outubro no cartório. Setembro, quando eu pedi aposentadoria, ela saiu em outubro. Eu ficava lá, comecei a aprender datilografia. Naquele tempo tinha um método que chamava Hamilton para datilografia. Aí era a minha tristeza. Tinha um funcionário, esse funcionário, eu não ia nem a pau na datilografia. O funcionário tornou-se escrevente e depois ele foi embora daqui, foi para Guarulhos, lá no registro civil das pessoas naturais de Guarulhos. Aí eu fui obrigado a ir para coisa, fui obrigado a ir para frente. Criança, mas fui levando. Então, eu fiz aqui, aí depois eu terminei Terminei o ginásio aqui, fiz o primeiro e segundo, naquele tempo era colegial, e o terceiro ano eu terminei em Tupã, porque tinha que trabalhar e não tinha colegial à noite, só tinha colegial de dia. Aí terminei o colegial em Tupã. Depois do colegial eu prestei vestibular para a Faculdade de Direito, a Faculdade
de Direito da Alta Paulista, em Tupã. Passei em 1975. Terminei o curso e aí fui para frente com tudo. Depois meu pai aposentou em 1986. Eu já fui 86. Aí eu fui nomeado interino, certo? Interino. Fiquei aí, depois em 94, eu prestei concurso para o cartório. Tá? Eu podia ter pego alguns cartórios um pouco melhores aí para cima, porque o concurso é só o estado de São Paulo, tá? Eu podia ter pego cartórios melhores, mas naquela época era mais difícil. Filhos estudando. Para mim assumir em outro cartório, eu teria que pagar no mínimo 2 aluguéis. Seria de uma residência e o prédio do cartório. Então eu preferi ficar aqui. Eu pagava só um aluguel, certo? Pagava só um aluguel. Aí eu fui indo, depois eu construí um prédio melhor, que o outro eu pagava aluguel, eu construí um prédio pequeno, e depois, aí, em 2019, 2018, foi quando foi construído este prédio, e eu fiquei até outubro. Não, aqui não... Só que é uma cidade pequena. Não tinha, aqui era mais pouco serviço, certo? A coisa foi... Mas aí depois houve um problema num cartório em Tupã. A pessoa teve que sair do cartório, aí o cartório foi a concurso lá, mas até a pessoa pegar uma credibilidade no cartório, foi pulverizado o serviço da comarca, que é Tupã. Então, aí aumentou o serviço de praticamente todos os cartórios aqui da comarca, tá? Então é onde que começou a melhorar. Depois a gente teve que fazer, quando eu fui para lá, o prédio que eu iniciei, o prédio tinha 18 metros. Aí foi quando eu construí o outro, foi para 55 metros o prédio. Uma beleza. Aí passou, em 2019, acho que foi quando nós tivemos que, os cartórios todos aqui tiveram que eu falo mais em termos do estado de São Paulo, tivemos que colocar aquela suíte com um monte de coiseira aqui, que a gente não cabia no outro cartório já. Aí foi a hora que optamos por fazer aqui, para aumentar um prédio de 50 para 148 metros, 150. Aí estamos aqui até hoje, e daqui a pouco vai ficar pequeno, porque tem mais coisa para começar. Para eu não, a tabeliana interina que está aqui hoje. Aí já que apareceu, o que apareceu do ano passado para cá, pelo amor de Deus. Muita coisa que todos os cartórios eles têm que... É coisa que está pegando muito. Parte de tecnologia, hoje está... Mas é para melhorar, né? Para melhorar. Essa região é uma região aqui, Herculândia, ela sobrevive. Hoje nós temos mudeiros que vendem mudas. Vamos falar no estado de São Paulo todo, e alguns vendem para fora do estado, outros já estão vendendo hoje pela internet, certo? Então tá. Mas o forte é a agricultura. Plantio de amendoim, certo? Plantio de amendoim. Mas hoje os agricultores estão passando um pouco apertados também, não tem preço, o clima, então, mas melhorou muito em relação ao passado. Não, eu aposentei porque também, a família também aposenta, já tinha passado do tempo, a pressão da família, porque
E também agora com esse monte de coisa que está aparecendo aí, eu pessoalmente não ia dar conta não, porque quem faz a parte técnica aqui, a parte de informática, essas coisas todas, são os funcionários, eram os funcionários, ou são hoje, são os mesmos. Tá? E a minha parte que eu mesmo mexia eram só escrituras, né? Só escrituras. Ali comigo tudo bem, lá para mim eu fazia. Mas a outra parte toda, para fechar uma escritura que precisava, tudo, e fazer tudo os funcionários. Então eu já não ia suportar mais isso aqui não. Aí a família, mas aí sabe, em casa eu não consigo ficar. Fiquei 50 anos. 50 anos foi de recolhimento. Porque eu fiz exame em 75, certo? Em 75. E aposentei aí em 2025, certo? Foram 6 anos que o meu pai, que eu fiquei de castigo. Então você imagina a coisa, né? Então, eu tinha que ir sempre aqui. Trabalhei sempre sábado, domingo, dia santo e feriado, que eu gostava porque eu tinha serviço, eu gostava de fazer porque eu não tinha clientes, aí se concentrava e fazia o serviço. Hoje acabou, né? Não tem isso, estou com a cabeça melhor, tá? Mais aposentado, sei lá. Eu não consigo, em casa eu não fico, só isso. Mas excelente. Hoje, quando eu entrei, não era esse tipo de concurso de hoje. Eram mais para cartorários, tá? O pessoal que fazia parte do cartório. E agora não, a pessoa que entra lá, ele tem que estudar muito, tem que ser bom. Se não estudar no mínimo 8 horas, ele não vai passar, certo? É muito e é para melhor. É que eu com 70 anos, para assimilar isso aqui, você tem que ter uma cabeça assim bem... E uma coisa que eu não sou muito chegado... uso o computador, internet, celular, WhatsApp, mas para as coisas que eu preciso. Agora, para fora do cartório, pode esquecer que eu não gosto. Também foi muito boa para os cartórios. Os cartórios fazendo, no início aí foi o divórcio, né? Depois foi inventário, o inverso, depois uma série de coisas que foram entrando. Também para desafogar o judiciário foi excelente. Os cartórios podem fazer não é toda coisa, mas pode fazer uma grande parte de serviço, né? Sempre foi excelente. Eu nunca mandei um funcionário embora. Os que saiu, voltou. Passou, ele já havia passado no concurso aliás, na UAB, no 4º ano, foi para São Paulo, e lá acho que não deu certo. Passou ele ficou aí uns 4 anos mais ou menos fora, um pouquinho mais. O ano em 2024, um funcionário que estava aqui resolveu sair. Aí eu só, na hora, mandaram lá uma mensagem para ele, a funcionária, deixou lá a advocacia e veio trabalhar no cartório. Veio um casal para registrar uma criança. Veio o casal para registrar uma criança. Aí o cara ficou na porta, o pai ficou na porta do cartório, a mãe sentada naqueles bancos ali, sentada. Entregou lá a mãe entregou o papel lá,
a declaração de nascido em vivo do hospital, documento. Aí foi pedido o documento do pai, ele falou que ia buscar. Aí ele demorou um pouco, e a mãe estava com a criança. Aí ele demorou um pouco, veio com o documento assim em mãos, né? Mas falou, eu não vou registrar não, só depois que fizer o DNA. Pô, me testa um negócio que eu nunca havia passado assim, um negócio dentro do cartório. Por que ele vinha pra cá então? Deixasse a mãe vir sozinha, ela falava se queria registrar, botar o suposto pai, não queria fazer alguma coisa. Fazer aqui, ela passava um constrangimento perante o pessoal aqui. A família, eu não tenho nem o que reclamar. Só para falar uma coisa, Frederico, eu sou casado há 50 anos com a mesma mulher. Tenho 3 filhas e 4 que nunca me deram problema nenhum. E hoje tenho 4 netas. Não, vivo uma relação, não tem, lógico, no casamento sempre tem algumas rusgas, mas isso é casamento normal, né? Porque vivo excelentemente bem com a minha família, não tem problema nenhum. A atividade hoje aqui no Estado de São Paulo, ela está super, como é que chama? Ela está super bem. Hoje está servida aí para esses jovens que estão passando nos concursos, super inteligentes, usam a tecnologia de ponta, né? Então, o Estado de São Paulo está, acho que eu não conheço os outros estados, mas em termos de para servir o povo, para mim é de primeira. Ela vai ser, não, vai ter o futuro também, vai ser muito bom, porque todo mundo hoje está confiando mais nos serviços de registro, de notas. Hoje o pessoal está vendo que sem esse tipo de serviço o negócio não vai para frente. Você lembrado que eu sempre fui uma pessoa correta aqui, sempre atendi o pessoal muito bem. Eu tenho inimizade aí, se tiver até uma medusa, que eles não gostam de mim mesmo, porque eu não vou puxar o para um nem para outro. Eu faço o serviço de acordo com a lei, certo? Porque um tem dinheiro e o outro não tem, não, é que faço o serviço do jeito que é para ser feito. Fazia.